Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Bia Ferreira e hoje galera, hoje o nosso entrevistado é um baluarte, o Almir, ex-presidente, velha guarda da TJ. O Almir tem muita história boa, assistam até o final que vocês vão adorar. Mas é isso galera, quero que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que tá super legal galera. Vão lá também no meu Instagram, que é @molecadanoar, tá super legal. Tem vários ensaios fotográficos também. Você esteve à frente da torcida jovem em uma fase muito difícil do Santos. Como foi para você manter a torcida jovem unida nesse período tão difícil? Oi Bia, tudo bem? Que delícia estar participando do seu programa, Molecada no Ar. Agradeço o convite seu, do seu pai. Afinal de contas, seu pai é um dos grandes amigos que a vida me deu, né? Ao fazer parte da torcida jovem, Santos, a gente se conheceu nas arquibancadas. Nos últimos tempos a gente tem tido pouco contato, mas é um parceiraço meu. Viajamos muito juntos, muitos jogos juntos. Então é uma amizade que fica, independente dos caminhos que a gente toma, né? Então agradeço e vou estar respondendo as perguntas que você me enviou, tá bom? Começo aqui com duas camisas que representam muito para mim. Essa camisa que foi minha primeira camisa com 6 anos de idade, eu guardo até hoje como um talismã, né? E essa primeira camisa minha da torcida jovem também. Usei bastante ela, tá até gasta, mas ela foi ficando, fui guardando, fui comprando outras, utilizando, dando de presente, mas essas duas eu fiz questão de guardar, porque foi a primeira camisa que eu tive do Santos e a primeira camisa que eu tive da torcida jovem. E meu início na torcida jovem foi em 1974, ano que o Pelé parou, um ano que a gente, para quem tinha 13, 14 anos e estava acompanhando o final da carreira dele, realmente a gente não estava preparado. Sabia que em um momento isso ia acontecer, mas a gente não estava preparado para a parada dele e automaticamente para o legado que ele nos deixou, né? Um time que era muito cobrado, um time que era conhecido no mundo todo, muito ganhador de títulos, e de repente a gente se via numa situação seguinte: não temos elenco, não temos clube, mas ao mesmo tempo surgia ali, aparecia o crescimento da torcida do Santos, um grande crescimento. Eu, graças a Deus, eu fiz parte disso tudo, né? Vivi tudo isso na década de 70, o aparecimento, a grande quantidade de torcedores começaram a ir aos jogos do Santos, independente das vitórias aparecerem ou não, porque foi uma fase realmente muito difícil. E como é que a gente se mantinha unido? Ora, a gente foi se conhecendo nas arquibancadas, marcando jogos, marcando território, a convivência dos jogos foi criando uma união, uma família que dura até hoje, né? Isso foi muito importante, porque na verdade, quando você tem um time competitivo, um time que ganha títulos com frequência, automaticamente fica fácil os torcedores irem ao campo, a gente fazer uma aglomeração, um núcleo muito grande, mas naquela época não era isso que acontecia. Nós éramos muito cobrados, né? A imprensa cobrava muito, a diretoria não terem deixado caixa, dinheiro nos cofres do clube para a gente manter um time competitivo. Então foram momentos muito difíceis, parada do Pelé, início da reformulação de um time, né, sem um grande jogador, que era o Rei, né, e aquela camisa 10 ficou órfã naquele momento, né, e a gente começou a querer achar alguém, algo que pudesse nos representar, mas era difícil, certo? E surgia ali, né, a nossa união, a torcida do Santos, né, o crescimento, a cobrança da imprensa, a gozação dos times adversários, né, que faziam chacotas, tentavam fazer brincadeiras em relação à saída do Pelé, às viúvas do Pelé. Aquilo, para te falar a verdade, eu não sei te explicar, aquilo criou uma motivação e cada vez mais a torcida do Santos foi crescendo. Naquele momento, a maior torcida era a torcida jovem da capital, criada em 69. Eu não faço parte da fundação, mas ao mesmo tempo eu me integrei ao espírito que já vinha daquela época, né? E não era difícil, porque as caravanas eram alegres, eram movimentadas, por mais que a gente fizesse uma sequência grande, às vezes, de derrotas no interior, nos outros estados, o movimento parece que cada vez crescia mais,
as pessoas terminavam uma caravana, já queriam marcar outra, já pegavam a tabela do campeonato, quando vai ser o próximo jogo, você vai, você vem, aquela coisa toda. E ali criou uma amizade, uma afinidade, uma irmandade, sabe? E foi por ali, aquilo ali que nos fortificou, né? Para nos mantermos unidos e automaticamente trazer outras pessoas, outros torcedores que estavam de uma forma ou de outra, não tinham uma identificação com a torcida organizada. Foi um momento que, mesmo quem não fazia parte da torcida organizada, da torcida jovem, ela queria ficar perto, eles queriam ficar perto, né? As nossas entradas no Pacaembu eram muito comentadas, né? A entrada no portão principal, dos bandeirões, o batuque, tudo era muito esperado, né? Tudo era muito aguardado. Então, aquilo fortalecia a nossa união e fortalecia nosso grupo. Então, acho que foi mais ou menos por aí. E dali a gente foi procurando criar vínculos cada vez mais fortes entre nós torcedores. Uma boa parte do nosso grupo era adolescentes, então não era difícil fazer isso, né? E aí foram vindo os jogos, né? Graças a Deus a gente depois teve uma grande cobrança junto à diretoria para uma montagem de um time mais jovem, né? E foi aonde a gente conseguiu, logo depois de 74, nosso primeiro grande título naquele momento, que foi o Campeonato Paulista de 78 e o surgimento dos Meninos da Vila. Você deve ter muita história boa para contar. Conta pra gente uma aventura que você viveu acompanhando os Jogos do Santos. Olha, Bia, realmente eu viajei bastante. Posso dizer para você que conheço muitos estádios pelo Brasil, interior de São Paulo, estádios que hoje nem existem mais, né? O Maracanã é um mesmo que acabou, foi reformulado, ele não é nem sombra daquele grande Maracanã que a gente conheceu. Muitos jogos também em alguns países da América do Sul, Uruguai, Argentina, Paraguai. Mas tem realmente algumas caravanas que marcaram, né? Independente de a gente ter obtido uma vitória ou não, por causa do grupo que eu já tinha comentado, que era muito forte, a nossa união, a nossa amizade, né? Então, algo mais acontecia nas caravanas, elas eram muito divertidas, né? E teve uma caravana que marcou muito, porque na verdade não foi nem pela distância, né? Era para uma cidade do interior, Franca, era um jogo à noite contra a Francana. O Santos não vinha muito bem no campeonato, mas era um jogo a mais, a gente tinha que ir, a gente tinha que marcar presença. Mas naquela época, nós estamos falando de uma época que não tinha internet, nós dependíamos de anúncios de caravanas nos jornais, nas rádios, e o telefone tinha que tocar, o pessoal tinha que se interessar para ir. Então, na verdade, a gente ficou muito marcado, né? Ali o grupo falava, porque as nossas caravanas nunca saíam nos horários pré-determinados, né? Então a gente não tinha horário às vezes para sair, certo, e não tinha horário para voltar, porque cada jogo era uma história diferenciada. E esse jogo, eu me lembro muito bem, era contra a Francana, era um jogo de quarta-feira, e era difícil naquele momento, com o Santos não muito bem, montar uma caravana exclusiva do pessoal da torcida jovem. Então nós fizemos um contato com as torcidas aqui da Baixada, né? A Sangue Santista na época, a Força Jovem, um pouco do pessoal da Furacão, para ver se a gente conseguia lotar um ônibus para ir, uma representatividade. Nós sempre fomos muito unidos com as outras demais torcidas do Santos, né? E ficou marcado que o ônibus sairia da sede da torcida jovem, na Bela Vista, à tarde, né, logo depois do almoço, para assistir a partida à noite em Franca. O jogo era 9 horas, eu nunca me esqueço disso, ainda quando as partidas eram jogadas às 9 horas, ainda não tinha esse problema de horário das 10 horas. O que aconteceu naquele dia foi o seguinte, o pessoal de Santos deu uma atrasada, tinha um pessoal também da Furacão Santista que veio, um número menor, né? Mas nós tínhamos que aguardar o pessoal de Santos chegar. Eu sei que o horário previsto para a saída da caravana era por volta das 2 horas da tarde. Eles deram uma atrasada e chegaram por volta de 3 e pouco da tarde. Eu sei que até o momento da gente colocar as pessoas no ônibus, organizar aquela coisa toda, por mais que eles chegassem ali, o motorista olha para mim e fala assim, Almir, eu acho que vai ser complicado, nós vamos para Franca, não vai estar para chegar antes do jogo lá. Falei, não interessa, vamos para o jogo lá, vamos acompanhar, a gente chega no horário que der para chegar, né? Então, não tem problema não atrasar, porque eu também não posso correr além da velocidade. Era uma caravana que eu poderia dizer o seguinte, eram mais ou menos as feras, né? Naquela época, tinha o Camarão aqui de Santos, que já é falecido, uma pessoa fantástica, muito gozador, tinha o Pipoca. Então, é o tal negócio, se você pegava uma lista de caravanas, elas eram recheadas de apelidos, figuras, né?
acabavam fazendo parte da caravana. E vamos embora. É claro que ele comentou comigo em off, né? Eu sabia que a gente não ia chegar lá antes das 9 horas, pela quilometragem, o horário que a gente estava saindo tudo. E tinha um grande detalhe, o pessoal adorava fazer as paradas, tanto para utilizar banheiro, para comer, aquela coisa toda. Aí eu falei logo pro pessoal que não podia se fazer grandes paradas, no máximo uma, para uma viagem de mais de 300 quilômetros, né? Por conta de que senão a gente não pegava o jogo. Eu sei que nós saímos da sede, eram por volta de 4 horas, é o pior horário já hoje para sair de São Paulo, naquela época também era, não diferenciava muito. E pegamos a estrada rumo a Franca. E fomos distraindo, o pessoal brincando, rindo, uns ouvindo rádio, aquela coisa toda, né? E a gente foi pegando estrada e eu sabia que cada vez mais a gente ficava distante daquele horário do jogo, certo? Mas eu não podia participar disso com o pessoal e a gente foi se divertindo, tirando a atenção do jogo, do foco naquele momento, porque o pessoal distraindo com as brincadeiras, vamos levando. O que acabou acontecendo? O ônibus atrasou porque a partir do momento que você vai chegando nas cidades próximas do local lá, muitas cidades, o pessoal que trabalhava tudo, as estradas ficavam mais cheias, automaticamente o trânsito diminuiu a velocidade do ônibus. Então, chegou em dado momento que eu falei com o motorista, já perdemos o primeiro tempo, né? Falei assim, e se bobear, nós perdemos o segundo também. Falei, você tá louco? Não podemos perder o segundo tempo. Temos que chegar lá com o Santos ainda lá, fazer um barulho, aquela coisa toda. Isso o pessoal já estava acompanhando o jogo pelo rádio. Eu sei que, nós conseguimos chegar lá, entramos na cidade. Quando nós estamos entrando na cidade, já devia ser por volta de meia-noite, nós cruzamos com o ônibus do Santos, saindo da cidade, ainda dentro da cidade, ali movimentada, né? Movimento da cidade normal, mas meia-noite, cidade do interior, fecha rápido, tudo. Tinha um bar, o pessoal estava comemorando lá a vitória, a Francana ganhou de 2-0, deu tempo da gente cruzar com o ônibus do Santos, passar na praça, soltar uma revoada de fogos lá e dar meia volta e voltar, né? Então eu destaco isso aí como caravana, porque fica difícil quando você é responsável pela união do grupo, você é responsável pela administração da torcida, tudo, você frustrar, né, naquele momento e falar assim, gente, é melhor a gente cancelar a caravana porque nós vamos chegar lá no final do primeiro tempo, no transcorrer do primeiro tempo, ou nem vai dar tempo do jogo. Então, na verdade, é o seguinte, a caravana estava marcada, tinha que sair, a gente tinha que chegar lá, certo? Aí você me pergunta, o pessoal desanimou? Com certeza não. Isso era combustível para que em mais jogos a gente fôssemos, nos encontrássemos, né? E ficou marcado porque foi cômico, né? Então foi muito divertido viajar mais de 300 quilômetros com o pessoal se gozando tudo, dando risada, aquela coisa toda. Depois, é claro, voltou todo mundo dormindo, chega no dia seguinte e é uma história que às vezes o pessoal pergunta assim, pô, mas vocês vão no jogo 90 minutos, viajar tanto para ver o jogo? Então não foi o primeiro, e não, provavelmente não vai ser o último, que a torcida não conseguiu chegar, ou chegou atrasada, ou chegou no transcorrer do segundo tempo, né? A viagem infinitamente dura muito mais tempo que o jogo em si, né? Mas acabou sendo uma viagem divertida, né? E ficou marcada por conta de que eu e o motorista sabíamos que não ia dar tempo praticamente de ver o jogo, mas eu tive que manter a caravana por conta do pessoal que veio de Santos, de Ribeirão, e que já estava marcado, já tinham desmarcado o trabalho naquele dia, então a gente acabou indo. Isso foi divertido. Uma história inesquecível de uma caravana. Uma caravana inesquecível que eu posso colocar, acho que para muitos santistas também, foi a nossa ida ao Rio de Janeiro em 83, na final do Campeonato Brasileiro. Por mais que nós não tenhamos ganho o título, né, perdemos o jogo, mas foi uma caravana muito planejada. Só da torcida jovem foram quase cerca de 50 ônibus e detalhe, a gente tinha naquela época muita dificuldade de conseguir os ônibus, foram ônibus assim que foram picados, conseguidos em municípios vizinhos, gente que tinha outro que tinha 3 ônibus, tudo. Então, naquele momento a gente esqueceu todo e qualquer absoluto critério de empresa de ônibus, porque não tinha. A demanda era muito grande, nós conseguimos ingressos para os jogos e, o maior número de pessoas que quisessem fazer parte da caravana poderiam fazer. Então, a loucura foi montar uma logística para uma caravana tão grande para a época, né, 1983, né,
e numa cidade onde todo mundo gostava de ir. As caravanas para o Rio de Janeiro sempre foram a menina dos olhos dos torcedores. Adoravam ir para o Rio de Janeiro por conta que eram jogos clássicos contra os times cariocas, Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, e na verdade a gente gozava naquele momento de uma liberdade muito grande. A gente podia entrar com os ônibus na cidade, a gente podia estacionar os ônibus em qualquer lugar do Rio de Janeiro, podia usar as praias, podia usar o campo do aterro do Flamengo, o pessoal podia ir para Pão de Açúcar. Então você gozava de uma tranquilidade para circular no Rio de Janeiro, que hoje você não tem essa condição. Então sempre o pessoal gostava muito de ir para o Rio de Janeiro. E naquele momento era uma vantagem, porque nós tínhamos ganhado o primeiro jogo, o jogo de ida por 2-1 do Flamengo, e todo mundo queria ir para o Rio de Janeiro, uma final que a gente não tinha muito tempo de Campeonato Brasileiro, né? Então foi uma caravana muito divertida, né? Com muitos personagens, com muita farra, andar pelo Rio de Janeiro, encontrar pessoas no Cristo Redentor, Pão de Açúcar, onde você ia, você via as coisas do Santos, e mesmo os times do Rio estavam. O Santos sempre teve uma torcida muito grande no Rio de Janeiro, né? De simpatizantes, de pessoas que acabavam de uma forma ou de outra acompanhando os jogos do Santos, quando o Santos fez finais na década de 60 no Maracanã, e por estar jogando contra o Flamengo, a gente tinha muito a opção do pessoal de estar do nosso lado, né, de estar torcendo para o nosso lado, mas foi uma grande invasão, né, foi um momento que marcou muito. As fotos até hoje que a gente tem ali na frente do Maracanã, que é aquele povo do Flamengo chegando, mas o nosso povo também lá, sem se intimidar, aguardando a entrada pelo nosso portão. Foi um jogo assim que realmente foi memorável, né? A nossa entrada em campo, então, foi fantástica. Eu ressalto esse como um dos grandes jogos, assim, uma das grandes caravanas que eu participei e ajudei a organizar. Qual foi o jogo inesquecível, na sua opinião? E qual a viagem mais longa para ver o Santos jogar? Jogo inesquecível. Eu tenho vários jogos inesquecíveis. Final contra o Corinthians, em 1984, Campeonato Paulista. Teve um momento muito grande, muito importante, porque a imprensa toda pendendo para o lado do Corinthians e a gente... Era um jogo de ponto corrido e a gente conseguir estar em desvantagem numérica na arquibancada e ganhar um jogo com um gol do Serginho, 1-0 em cima dos caras. Não posso deixar de dizer que é um jogo que, tipo, um jogo qualquer. Não foi um jogo inesquecível, né? Porque era o Corinthians sempre foi um grande adversário para o Santos. O nosso adversário top para disputar alguma coisa sempre foi. E, na verdade, outro jogo grande e inesquecível também depois foi a final do Campeonato Brasileiro, 2002. Porque foi o campeonato onde a minha filha, hoje com 29 anos, a Camila... teve o primeiro título junto comigo lá na arquibancada, acompanhando, jogo sofrido, jogo nervoso, jogo dividido, né, as duas torcidas, então foi fantástico, foi um jogo que marcou muito. O Santos e Fluminense também, a disputa da semifinal do Campeonato Brasileiro de 95 também, foi fantástico e também a imprensa não acreditava que a gente pudesse dar aquela virada no Pacaembu, né? Foi um jogo memorável, marcante para mim. E uma das viagens também, que eu diria o seguinte, depois a coisa foi se modernizando um pouco, né? Os torcedores não dependiam muito de caravanas para viajar, né? Veio uma facilidade do avião, de locomoção maior. E eu não deixo de considerar uma caravana, porque na verdade toda mobilização de torcedor para algum lugar acaba sendo uma caravana. Se você se mobilizar com 5, 6, 7, 8, 10, você montou um grupo, você fez uma caravana em busca do jogo. O jogo com o Peñarol, a final do Campeonato Libertadores, o primeiro jogo lá em Montevidéu, existia uma grande expectativa em relação à liberação de ingresso. Os torcedores conseguiram os ingressos, tudo, cada um começou a se mobilizar. Alguns iam de caravana, outros montaram grupos para ir de avião, outros alugaram carros, várias modalidades para chegar lá. Não era um local próximo, mas ao mesmo tempo era um país vizinho, era como se você chegasse no sul, né, Rio Grande do Sul, e atravessasse para um estado vizinho, né, por mais que fosse um outro país. Só que a gente estava correndo contra um vulcão que resolveu se manifestar naquele momento, naqueles dias que antecediam o jogo, né?
E aquele vulcão começou, depois que o pessoal já tinha comprado as passagens de avião, tudo, e no meu caso eu também era um dos integrantes, né, que tinha adquirido passagens de avião, e naquele jogo lá, todos os voos começaram a ser cancelados, e a gente ficou na expectativa, tá, e o que a gente faz, O jogo era numa quarta-feira, né, primeiro jogo, e o pessoal, mais ou menos, a maioria estava indo em torno de terça-feira para chegar lá na véspera do jogo, assistir o jogo e voltar no dia seguinte, que era a coisa mais prática a se fazer. E o que acabou acontecendo? O vulcão não parava de mandar as larvas lá e automaticamente a fumaça que subia atrapalhava que os voos que fossem para Montevidéu, né, pudessem aterrissar lá. Então eles começaram a cancelar tudo. Então, na terça-feira, eu amanheço com o meu voo marcado e ao mesmo tempo podendo ser cancelado a qualquer momento. Eu sei que eu consegui, né, eu até hoje não acredito nisso, eu fui com a minha filha também para esse jogo, eu consegui ser o primeiro voo de torcedores que chegou a Montevidéu, na terça-feira, por volta de 2, 3 horas da tarde, a pisar em solo uruguaio. Muitos dos meus amigos tiveram os voos cancelados, ainda em Guarulhos, e automaticamente bateu uma loucura. Os caras começaram a arrumar voo para Porto Alegre, lá, seguirem caminho de van, certo? Então eu acho o seguinte, voltando um pouquinho lá atrás, isso demonstra a união dos torcedores do Santos, certo? Principalmente os torcedores de organizadas, tudo, que quando existe um objetivo, não tem obstáculo, a gente chega onde tem que chegar. Mande sua mensagem para os torcedores do Santos e todo mundo que acompanha o nosso canal. A minha mensagem para os torcedores do Santos é que eu comecei aqui, como eu expliquei no primeiro vídeo, depois o segundo passo foi aqui, torcida jovem. Hoje eu faço parte da velha guarda da torcida jovem, né? Um grupo muito forte de amigos, uma família. A gente continua se encontrando ainda nos jogos, fora dos jogos, mas o objetivo todo em torno de tudo isso é um só, é o amor que nós temos pelo Santos, de torcer pelo Santos, de apoiar o Santos. E o Santos começou lá atrás, antes do Mundial, essa camisa já era respeitada, né? Na época do ataque dos 100 gols, essa camisa aqui já era muito, 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 muito respeitada. É claro que depois vieram os títulos, vieram as consagrações, os grandes atletas, mas o mais importante mesmo é a divulgação que nós fazemos do Santos, não é só no Brasil, no interior, na América do Sul, no mundo todo. Onde você vai com a camisa do Santos, certo? É gente que vai lembrar de algum jogador do Santos. Quem não viu Pelé, que é de uma geração mais nova, vai lembrar do Neymar, do Robinho, desses jogadores agora mais recentes, Rodrigo. O Santos marcou muito a vida de todo mundo, né? A história de todo mundo. Quem não é torcedor do Santos, em algum momento assistiu alguns jogos do Santos, se empolgou com alguns jogos do Santos. E para nós, certo? Isso é uma grande satisfação. Então, o que eu peço é cada vez mais uma união entre nós, torcedores do Santos, uma participação maior. Hoje o Santos passa por uma grande dificuldade financeira por péssimas e más administrações. Mas eu acho o seguinte, que o grande combustível ainda, o grande legado que aquele time deixou para a gente, né, para o clube, é a nossa torcida, que é maior, infinitamente maior, fora do local da cidade de Santos. Então, isso é muito importante. Isso é uma história muito bonita e com isso a gente tem que multiplicar. E são torcedores como a Bia, que faz parte do Molecada no Ar, e muita gente que está por aí afora, tendo um blog, divulgando o clube, acompanhando as coisas do Santos, é que fazem a multiplicação. Esse trabalho, vocês não têm ideia de quanto é importante. Isso é tão mais importante que aqueles prováveis marketing que o Santos vai montar, vai fazer, vai acontecer, certo? É os nossos encontros, é as nossas participações, é essa divulgação boca a boca, é as festas que nós fazemos, porque é a união nossa que começou lá atrás, pequenininha, a torcida era muito pequena, tanto a organizada como depois a movimentação nas arquibancadas, só que depois a gente foi agregando, né? A gente foi se juntando. E hoje, mesmo quando a gente não está em grande número, a gente marca a presença por onde passa. Seja em estádios, ou seja em eventos organizados pelo clube, ou seja mesmo andando por esse mundão afora aí, né? Vestindo essa camisa aqui. Então eu acho muito importante que vocês
participem da vida do clube, mesmo à distância, mesmo a nível de internet, tudo isso que venha divulgar o nome do Santos, engrandecer o nome do Santos é muito importante. Beijão, Bia, obrigado, estou aqui à disposição e é um orgulho fazer parte de um canal tão importante quanto o seu, certo? Se Deus quiser, a gente vai multiplicar, né? Esse monte de like que você já está recebendo e vai receber muito mais. Você vai crescer. Você é tão novinha, já está com essa capacidade linda, maravilhosa, né? De divulgar nosso clube, tá? Um beijo no seu coração. Obrigada, Almir. Eu adorei a sua entrevista. Obrigada. E, gente, teve um vulcão. Que legal. Amei. Então, galera, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.